Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do Betas. Meu nome é Alberto Bueno e hoje a gente vai falar sobre uma das técnicas mais úteis na escalada, que são os hooks. Então bora pro ginásio treinar um pouco. Esqueci a sapatilha, sem ela não dá, né? Ok, então vamos falar sobre os hooks. Os hooks são uma técnica específica para os pés. E hook em inglês significa gancho. Então você vai fazer um movimento como se estivesse fazendo um gancho mesmo, ao invés da força que a gente faz normalmente, que é pisar apertando para baixo, fazendo força para baixo, tanto com a ponta do pé quanto com o pé inteiro. E o primeiro tipo de hook são os calcanhares, que em inglês é conhecido como heel hook. Então você vai fazer um movimento de gancho usando o seu calcanhar, colocando então força nas coxas e na panturrilha para conseguir fazer o movimento. Para entender um pouco melhor o funcionamento dele, vamos entender as diferentes situações onde ele se faz necessário ou útil. A primeira situação é quando a próxima garra onde você vai colocar o seu pé, ela está tão alta que você não consegue pisar com a ponta do pé, que seria o que você usaria normalmente. Geralmente isso acontece quando a garra está acima do nível do seu quadril. E aí essa situação a gente consegue ainda subdividir em três situações. A primeira subdivisão é quando a agarra está totalmente livre, ou seja, as suas mãos estão em outras agarras. Isso quer dizer que mesmo que a agarra seja um pouco pequena, você consegue colocar o seu calcanhar com facilidade, porque afinal a agarra está totalmente livre. Você até poderia substituir o calcanhar fazendo uma espécie de barra com as mãos e aí sim conseguir alcançar com a ponta do pé na agarra. Mas geralmente vai ser mais eficiente energeticamente usar o calcanhar, porque você vai gastar menos força nos braços. A segunda subdivisão é quando a agarra onde você vai colocar o calcanhar já está sendo ocupada por uma das suas mãos e a outra mão está em outra garra. Nesse caso, mesmo que a garra seja relativamente grande, pode ser que você não tenha tanto espaço assim para colocar ao mesmo tempo a mão e o calcanhar. Isso quer dizer que ou você vai ter que planejar de antemão deixar um espaço para o calcanhar, ou seja, ao posicionar a sua mão, você já vai ter que usar o menor espaço possível para que sobre mais espaço para o seu calcanhar encaixar na garra. Ou então, conforme você vai colocando o seu calcanhar, você vai tirando ao mesmo tempo a mão, como se fosse uma espécie de transição gradual. Esse tipo de troca gradual é muito parecido com uma das técnicas de pisadas que foi ensinado num outro vídeo aqui em cima sobre técnicas de pisadas. Então eu recomendo também você assistir esse vídeo. Agora, note também que não necessariamente a perna que você vai usar, o pé que você vai usar, tem que ser do mesmo lado cuja mão está segurando a garra. Ou seja, não necessariamente você vai colocar o pé direito onde está a mão direita. Você pode, em alguns casos, por exemplo, colocar o pé direito onde está a sua mão esquerda. De qualquer forma, em qualquer caso, esse tipo de movimento é conhecido como pé na mão, ou seja, onde você vai levar o seu pé até a garra onde está a sua mão. E a terceira subdivisão, como você já deve ter imaginado, é quando você vai colocar o pé numa garra onde já estão as suas duas mãos. Nesse caso, quanto mais afastado você conseguir deixar as suas duas mãos, mais fácil vai ser posicionar o calcanhar, porque assim você consegue controlar melhor o seu centro de gravidade. Esse tipo de situação pode ser muito comum quando você tem um batente grande, ou seja, uma garra muito grande, e às vezes é muito comum também no final de boulders, onde você precisa virar ele. A segunda situação onde o heel hook é muito utilizado e muito útil é quando você não quer pendular lateralmente. Esse pêndulo é conhecido como abrir a porta, e ele pode ser evitado se você usar o heel hook num side pull, ou seja, numa garra que está de lado. Se você não sabe o que é um side pull, você pode conferir aqui também um vídeo que a gente fez sobre tipos de agarras, posicionamento e pegas. E aí você vai entender um pouco melhor como funciona isso. Então, nessa situação, a força de contato entre o seu calcanhar e a agarra, ela está mais horizontal do que vertical.
Isso faz com que, geralmente, quando as pessoas não têm a técnica de calcanhar, acabe ignorando essas agarras ou até tentando pisar com a ponta do pé, mas aí vai ser quase impossível e ela vai acabar escorregando na garra. Outra situação é quando você tem um calcanhar atrás de uma aresta. É muito parecido com a situação anterior, a diferença é que você provavelmente vai ter uma dificuldade de enxergar essa garra, o que faz com que escalar a vista nesse tipo de situação seja muito mais difícil. Só que geralmente, se a garra ela é muito importante na via, vai fazer com que você realmente não consiga progredir sem usar essa garra. Então pode ser que uma boa leitura antes de escalar, seja o boulder ou a via, vai te ajudar muito nesse caso. O calcanhar também é muito útil quando você precisa fazer um balcão, só que o seu corpo está abaixo dessa garra. Geralmente isso é muito frequente nos boulders na rocha, onde você precisa virar ele para finalizar. Então vamos falar agora sobre alguns betas gerais que vão te ajudar em qualquer uma dessas situações que a gente viu sobre os calcanhares. O primeiro beta é que você pode sim substituir o calcanhar pela ponta do pé. Em alguns casos isso vai ser até melhor do que usar o próprio calcanhar. E esse caso é quando você vai fazer o próximo movimento precisando que você pise com a ponta. Então se você colocar o calcanhar e fizer o movimento, depois você vai ter que trocar para a ponta. E às vezes isso vai fazer com que você gaste mais energia do que já pisar diretamente com a ponta e aí fazer todos os movimentos que você precisa. Então às vezes você tem que cogitar o que vai acontecer. Se você vai precisar trocar, isso vai gastar mais energia, ou se é só um movimento que você precisa fazer, e aí sim o calcanhar vai ser muito mais eficiente. Outro beta super importante sobre os calcanhares é que você precisa treinar sua flexibilidade, porque muitas vezes ela é um fator limitante para você conseguir encaixar seu calcanhar, principalmente quando a garra está longe ou muito alta. E aí, se você tentar colocar o seu calcanhar lá, pode ser que o seu quadril afaste tanto da parede que você acabe escorregando com as mãos na garra que você está segurando. Então, vamos treinar a flexibilidade também. O próximo beta importante é você realmente ativar todo o seu corpo na hora de utilizar o calcanhar. Ou seja, fazer força nas coxas, na panturrilha e principalmente no tornozelo. Quando os dedos estão apontando para cima, por exemplo, pode ser um sinal de que o seu calcanhar não está ativado naquela garra. Agora, se você realmente fizer força em todo o seu corpo e também no tornozelo, provavelmente os seus dedos vão abaixar mais, você vai colocar mais pressão na garra, trazendo mais ainda o seu corpo para próximo da parede, e aí sim você tem a melhor vantagem mecânica sobre aquela garra com o seu calcanhar. O próximo beta, e esse você provavelmente iria descobrir rapidamente escalando e tentando usar os calcanhares, é que você não necessariamente precisa usar só a parte de trás do calcanhar. Você também pode usar o calcanhar de forma lateral. E às vezes isso vai ser até mais confortável, fazendo com que você tenha mais potência no movimento. Outro fator muito importante é que a posição da sua outra perna, ou seja, a perna que não está no calcanhar, também vai ser muito importante para como você vai distribuir o seu peso entre as agarras. Então se esse pé estiver livre, você tem que posicionar ele de um jeito que vai ficar melhor. Por exemplo, se a agarra estiver mais de lado, você afastar a perna provavelmente vai ficar melhor, porque assim você consegue levar o seu centro de gravidade para longe da agarra onde está o seu calcanhar, fazendo com que você coloque mais força nele e aí, portanto, mais atrito. Agora, se a agarra for mais horizontal, provavelmente vai fazer mais sentido você colocar o seu centro de gravidade abaixo da agarra. Então, provavelmente, juntar mais as pernas, deixá-las mais próximas uma das outras, vai fazer com que você tenha uma maior vantagem mecânica naquele calcanhar. Então, cuidado para quando você estiver com o calcanhar numa garra, não deixar a outra perna totalmente solta, balançando ou sem propósito nenhum. Então, pensa que você pode usar ela como um mecanismo de deixar o seu calcanhar e as suas mãos até melhores. O próximo beta é parecido com aquele de ativar o calcanhar, só que está mais ligado a travar ele na parede. Então, às vezes, além de usar o calcanhar, você também consegue usar a ponta do seu pé e às vezes até o peito do pé para travar ele no lugar, seja utilizando a própria parede ou então uma outra garra. Geralmente isso é mais fácil de fazer na rocha, onde você tem um atrito melhor com a parede. Então, às vezes você encaixa o seu pé na garra, o seu calcanhar na garra, e aí a ponta do seu pé ela está encostando na parede. E se você travar isso bem, vai fazer com que fique muito mais preso o seu calcanhar, e aí a chance de você escorregar é bem menor. E o último beta geral sobre calcanhares é que às vezes você pode usar eles de forma contínua. O que isso quer dizer?
Geralmente as pessoas iniciantes escalam como se fosse uma escadinha, ou seja, para cada movimento de mão, eles fazem um movimento de perna. Agora, se você tiver um calcanhar que está muito bom, às vezes você consegue fazer mais de um movimento com as duas mãos e aí sim você troca de pé. A única diferença aqui é que quanto mais você afastar as suas mãos do seu calcanhar, você está alterando o seu centro de gravidade. E aí isso vai colocar provavelmente muito mais força nas suas pernas, no core e nos ombros. Além disso, pode ser que você, ao tentar tirar o calcanhar, pendule. Então você tem que saber se você vai conseguir usar uma outra garra de pé que faça com que você não pendule e saia voando da parede, por exemplo. Então vamos falar agora sobre os toe hooks. Já parou para pensar por que a sapatilha tem borracha em cima, no peito do pé? Bem, um toe hook nada mais é do que fazer um gancho usando o peito do pé, a ponta da sapatilha. Toe em inglês significa dedo do pé, então daí o nome toe hook. Assim como no calcanhar, existem várias situações onde o toe hook é necessário ou então vai ajudar bastante. A primeira situação é quando você não está escalando verticalmente. Aí você pode perguntar, mas o que é não escalar verticalmente? Bem, existem duas situações principais. A primeira é quando você está escalando lateralmente e a segunda é quando você está escalando um teto. Então você não está escalando para cima necessariamente. No caso da escalada lateral, se você pisar lateralmente, pode ser que isso te jogue para fora da parede. Então o toe hook ele vai ser muito útil para te segurar na parede preso. E aí você vai progredindo aos poucos, pisando normal, fazendo um toe hook, pisando normal, fazendo um toe hook e assim por diante. No teto também é muito parecido e provavelmente ele vai ser até mais necessário do que na escalada lateral. A segunda situação é parecido com os calcanhares quando você quer evitar abrir a porta. A vantagem aqui é que você consegue ter uma amplitude maior, então você provavelmente vai conseguir alcançar uma garra mais longe que você não conseguiria alcançar, por exemplo, se você estivesse usando o seu calcanhar. Existe uma outra situação que é relativamente rara, mas que ao ter a técnica vai fazer com que você possa usar isso com mais frequência, que é o feet first. O feet first nada mais é do que usar a próxima garra primeiro com o pé, ao invés de ir primeiro com a mão. Essa situação é bem característica, e geralmente ela aparece quando você tem uma próxima garra muito alta, só que você não tem pés suficientes para você chegar até lá usando as mãos. Então se você fosse usar as mãos, você teria que fazer um movimento dinâmico, perdendo os pés. Agora, se você for com o pé primeiro, você consegue fazer isso sem necessariamente se desprender da parede. E isso vai ser mais fácil ainda quando você tem alguns pés laterais. E aí vai ser mais fácil você chegar até lá. Existe uma via aberta pelo Adam Ondra, que atualmente é o melhor escalador do mundo, que tem esse movimento. O nome da via é Silence e tem a graduação proposta de 13A brasileiro. Quando você consegue juntar os dois pés nessa garra, esse movimento é conhecido como bat hang, que simplesmente significa o jeito que os morcegos se penduram, que é pelos pés. Cada vez mais nos ginásios são criados boulders chamados de boulders de coordenação. Inspirados no estilo atual de competições de boulder, esses movimentos têm como base a técnica de equilíbrio e de coordenação motora. Em algum desses casos, você tem algum movimento dinâmico em que você precisa desacelerar, então você precisa de algum jeito parar, e o toe hook vai ser uma ótima ferramenta para isso. Essa técnica é conhecida como toe catch. O primeiro beta, assim como no caso dos calcanhares, é você realmente ativar todo o seu corpo, e principalmente o seu tornozelo, para fazer com que você consiga fazer mais força com os seus dedos para dentro, diminuindo então a chance de você escorregar com o toe hook. O segundo beta é que você provavelmente vai gastar menos energia se você esticar a sua perna. Isso porque o seu peso está fazendo com que naturalmente você coloque força na garra. Agora, se você deixar sua perna dobrada, você vai ter que fazer força na sua perna inteira para manter a perna daquele jeito, além de provavelmente aumentar a chance do toe hook escorregar da garra. Outro fator muito importante é a forma como você vai retirar o toe hook da garra. Isso porque, como o seu peso provavelmente vai estar muito nele, se você tirar ele de qualquer jeito, pode fazer com que você saia voando da parede, o que é tão ruim quanto posicionar ele de forma errada. Então, para isso, você precisa estar muito concentrado naquela hora e fazer força com todo o seu corpo
e principalmente o seu core para segurar a sua perna e não sair pendulando. E o último beta geral sobre toe hooks é que você também pode usar ele de forma contínua, assim como no caso dos calcanhares. E aí a mesma coisa se aplica, que é quanto mais você afasta as mãos do seu pé, você muda o seu centro de gravidade, colocando mais força nas suas pernas, no seu core e nos seus ombros. Por fim, uma técnica que envolve um pouco de calcanhar e toe hook é o bicycle. O bicycle nada mais é do que você fazer força com os dois pés na mesma direção, só que em sentidos opostos. O caso mais comum do bicycle é quando você pisa com um pé usando a ponta da sapatilha e com o outro pé fazendo um toe hook, fazendo uma espécie de pinça comprimindo a garra, te deixando então preso à parede. Note que não necessariamente você precisa usar os pés na mesma garra. Então você pode ter um pé fazendo força numa garra e outro pé fazendo força em outra garra. Essa técnica é muito útil quando você está escalando em tetos, em vias bem negativas, ou então quando você está escalando horizontalmente. Mas existem outras combinações de bicycle. Por exemplo, você pode usar um calcanhar e a ponta, inclusive em duas agarras diferentes. Outra possibilidade é usar um calcanhar e um toe hook. E um outro caso possível é você usar dois calcanhares. Agora, talvez exista uma possibilidade de você fazer dois toe hooks, embora eu ache isso improvável, dado que você precisaria de uma flexibilidade muito grande para conseguir fazer isso. Então se você consegue fazer um toe hook com os dois pés, comenta aí embaixo. De qualquer forma, todos os betas gerais que a gente falou sobre calcanhares e toe hooks se aplicam também no caso dos bicycles. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado e que vocês estejam animados para treinar o calcanhar, o toe hook e o bicycle. Porque quanto mais vocês treinarem isso, maior vai ser o seu repertório de movimentos e isso vai fazer com que vocês escalem vias e boulders mais difíceis cada vez mais. Então se você gostou, se inscreve aí no canal, compartilha com seus amigos e aperta aí o botão de like. Ou não, a vida é sua, então se quiser aperta o botão de não gostei. Quer saber? Aperta o botão de não gostei 2 vezes. Então a gente se vê no próximo episódio. Come on!